Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, estamos aqui para falar de um tema que veio a ser regulamentado com a reforma trabalhista, né? Ainda temos aqui uma certa escassez de jurisprudência acerca do assunto, de doutrina acerca do assunto, mas temos a regulamentação da 13.467 de 2017, ou seja, a lei que trouxe a ideia da reforma trabalhista, ela fala para a gente acerca do teletrabalho, né? Teletrabalho que já vinha sendo utilizado, teletrabalho que já vinha sendo, aqui no caso, falado, né? Teletrabalho que já vinha sendo imaginado. Esse teletrabalho, no final das contas, ele acabou chegando agora na sua regulamentação, porque a gente tinha essa carência realmente. Contratar na modalidade de teletrabalho era muito difícil, né? E para efeito de concurso público, eu não tenho dúvida, até por força da sua chegada, da previsão legal, vai ser cobrado em concurso sim, mas acredito muito nessa modalidade do copiou-colou, né? Da banca trazendo algumas cópias da lei e colando efetivamente para o momento de prova. Quer ver? Vamos lá, vamos começar a falar do teletrabalho. Então tá aí, esse é o teletrabalho, tá? Que está regido ali no artigo 75A até o 75E, no caso da CLT, tá? Então, são os artigos aí que a gente vai passar, que a gente vai fazer a leitura e tudo mais. E o 75A já começa dizendo o seguinte: a prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste capítulo. Então, vamos lá. Muitos já diziam há muito tempo que era o futuro, né? Era uma situação real de futuro. E é uma situação que cada vez mais vai se concretizar. Sim, e principalmente por força dessa regulamentação, né? Então você imagina, situação que geralmente a gente estava acostumado, né? Posto de trabalho, né? E no posto de trabalho você tinha empregados que vinham prestando serviços e tudo mais. Só que às vezes as atividades da empresa cresciam, né? E, obviamente, para realizar as atividades, a empresa precisava contratar mais. Aí que vinha o problema, né? Que você tinha uma quantidade de empregados que já não cabiam mais dentro da empresa, tá? Então, o que a empresa às vezes tinha que fazer? Tinha que ir lá mudar o seu espaço físico para, nesse espaço físico, conseguir comportar todos os empregados. Só que isso gera, logicamente, custos, né? Isso gera, logicamente, uma despesa bem maior. Isso, às vezes, poderia fazer com que a empresa tivesse alguns percalços nos seus caminhos, né? Por quê? Porque, às vezes, a empresa poderia perder uma conta de uma empresa que ela prestava serviços. Se aqui eu tinha essa quantidade toda, a quantidade uma hora para outra pode reduzir. E o que vai acontecer? Eu vou ter um espaço ocioso, eu vou ter um espaço muito grande para a quantidade de empregados. A despesa vai continuar mesmo e a receita às vezes caindo. Então era uma coisa que realmente incomodava. Então o que começaram a imaginar? Poxa, vamos fazer o seguinte, a gente vai ter o nosso posto de trabalho, né? Tá aqui nosso posto de trabalho, só que a gente vai ter alguns empregados agora realizando serviços das suas casas, né? É um empregado como qualquer outro, né? Ele vai ser aquele empregado que vai ter carteira, vai ter férias, vai ter 13º, vai ser FGTS. Só que a diferença é que alguns, por exemplo, vão trabalhar na empresa, dentro das dependências da empresa, e os outros vão trabalhar da sua própria casa, tá? Teoricamente, repito, diferença nenhuma, o que a CLT fazia, tão somente, era falar do empregado em domicílio. Esse empregado quer ter todos os direitos que o outro empregado tem, só que ele não ia prestar serviço nas dependências da empresa. Então foi isso que a reforma trabalhista fez. A reforma trabalhista veio e regulamentou o teletrabalho. O teletrabalho foi, aqui no caso, regulamentado, tá? Então, quer ver? Vamos lá? Vamos voltar. A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste capítulo. 75B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços
preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Volta aqui para mim, isso é importante também a gente diferenciar, né? Eu tenho a figura ali do teletrabalho, que a própria lei já diz o seguinte, que em razão das tecnologias de comunicação e de informação, por sua natureza, vão caracterizar isso aqui. Então, a gente vai ter efetivamente uma comunicação do local do trabalho aqui, casa do empregado, por exemplo, com o posto de trabalho. Por exemplo, um computador, um laptop, um celular, não sei, alguma coisa desse tipo. Mas que vai ocorrer a comunicação, obviamente que vai, tá? Essa comunicação vai ser feita. Porque senão a gente ia ficar muito perto do trabalho externo. E o trabalho externo é, por exemplo, daquele cara que é vendedor, vamos supor. Eu sou vendedor, sou empregado aqui da empresa, e aí eu passo lá 8 horas da manhã, pego todos os produtos para vender, saio para vender os produtos na rua e depois eu volto em determinado horário para prestar contas. Isso não é teletrabalho. Isso é trabalhador externo. Vejam que esse cara que eu dei agora como exemplo, ele não fica de um ponto específico de serviço e realizando suas atividades. Ah, Leandro, mas se ele ficasse, por exemplo, vendendo esses produtos através de uma situação, por exemplo, de informática, tecnologia e tudo mais, aí eu até poderia pensar no teletrabalho, né? Eu sou empregado da empresa, tenho um site, e eu sou um cara que eu consigo, através do site, realizar contato com clientes, realizar vendas e tudo mais. Ok, eu poderia enquadrar, mas foi interessante o que fez aqui o 75 letra B. O 75 letra B, ele teve aqui uma preocupação em tentar diferenciar efetivamente a diferença do teletrabalho para o trabalho externo. Isso eu achei bem bacana, tá? Vamos voltar lá, só para a gente fazer mais uma leitura. Olha só como é que é interessante. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam com trabalho externo. Perfeito, foi o diferencial aí. Parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime do teletrabalho. Bom, outra situação bacana. Eu te dei o exemplo do vendedor externo. E o vendedor externo que tinha que chegar lá todo dia, pegar os produtos, levar para a rua, por exemplo, ir no supermercado, ir em outro, sei lá, para depois voltar ainda a prestar contas. Isso é trabalho externo. Mas então o teletrabalho ele nunca vai poder ir à empresa? Não, não é assim. Você imagina, por exemplo, um serviço de teletrabalho de revisão de texto, né? Você tem uma empresa, nessa empresa você tem empregados que são responsáveis por revisão de texto, e esses empregados, lógico, não precisam revisar o texto aqui dentro, eles podem revisar em sua casa. Agora, eu tenho que ir lá buscar o texto, eu tenho que ir lá levar o texto, eu tenho que tirar eventuais dúvidas. Então é isso que o parágrafo único diz. O comparecimento às dependências do empregador, está ali, para a realização de atividades específicas, por exemplo, se eu tenho que bater um texto, se eu tenho que pegar um texto, se eu tenho que entregar um texto, não vai poder ser pela internet. Eu vou entregá-lo ali no caso físico, né? Um texto físico, que exijam a presença do empregado no estabelecimento, não descaracteriza o regime de teletrabalho. Você imagina se eu fiz, por exemplo, uma revisão de texto, eu preciso explicar a revisão que eu fiz, o que aconteceu, qual foi o ponto, por que está daquele jeito e tudo mais, né? Razão simples, né? Bom, vamos lá, 75C agora, olha ali o que ele diz. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado, tá? Então, olha só, gente, a prestação de serviço na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente, então não admite modalidade tácita, do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Parágrafo 1º. Poderá ser realizada alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. Essa é uma excelente dúvida e a lei parece que já esclareceu. Muita gente vinha perguntando
Se o empregado, por exemplo, que trabalhava no posto de trabalho e tudo mais, se ele pode vir a ser mais um teletrabalhador. Se eu posso ter aqui mais uma casa com esse empregado vindo aqui, por exemplo, prestar serviços. Vejam que o parágrafo 1º é claro. Ele diz que pode. Poderá ser realizada alteração, porque é alteração mesmo. Você imagina, você não foi contratado para ser um teletrabalhador, você foi contratado para ser um trabalhador no posto de trabalho. E aí, no meio da relação, o que eu quero fazer? Eu quero modificar isso. Está ali. Então, eu fiz a modificação desde que haja mútuo acordo entre as partes. Não tem problema nenhum. E registrado em aditivo contratual. Então, não precisa nem fazer um novo contrato. É só fazer um aditivo, né? Só fazer um extensivo ali contratual, que fica tudo ok, fica tudo certo, tá? Vejam que é bem literal essa parte do teletrabalho, né? Mas é uma parte interessante, que a gente tinha que fazer realmente a leitura. Volta lá para mim, por favor. Parágrafo 2º. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Deixa eu te mostrar a coisa. O parágrafo 1º diz que poderá ser realizada alteração entre regime presencial e de teletrabalho, tá? Desde que haja mútuo acordo entre as partes. Aí o parágrafo 2º ele vem mais específico. Poderá ser realizada alteração do regime de teletrabalho para o presencial, por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Ou seja, pode ser que ocorra essa alteração daqui para cá, por determinação do empregador. Esse por determinação do empregador aqui, pelo menos no meu sentir, foi algo que deixou entender que, logicamente, ele pode fazer isso de forma unilateral, tá? Poderá ser realizada por determinação do empregador. Não fala que precisa de mútuo consentimento. Quer ver? Olha só como é que são os detalhes bem importantes, né? E como é que as bancas podem derrubar prefeito de concurso. Volta ali na tela, olha só. Vejam que no parágrafo 1º, ele é bem claro, desde que haja mútuo acordo entre as partes. Bem claro. Já no parágrafo 2º, ele diz, ó, por determinação do empregador. Em nenhum momento ele fala que tem que ter mútuo consentimento entre as partes. Em nenhum momento. Ele só diz que tem que ter um aviso aí, mínimo, né, de 15 dias, com correspondente aditivo contratual, tá? Tranquilo, sem maiores dores de cabeça. Vamos lá para o 75D agora. Olha o que ele traz para a gente. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Então, ó, as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, pode deixar lá, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Isso foi legal, porque antes da regulamentação se adotava o teletrabalho, e uma das maiores dúvidas acerca do teletrabalho era justamente como é que ia ficar a questão do equipamento, né? Porque você imagina, olha só, você vai sair daqui e vai para lá, você vai deixar de trabalhar no posto e vai ser um teletrabalhador. Mas para você trabalhar, ser um teletrabalhador, primeiro, a máquina. Como é que vai ser essa máquina? Celular, potente, computador, laptop, e aí? Só que para eu prestar esses serviços, eu vou precisar também, eu acho, pelo menos acho que vocês vão concordar comigo, de uma internet, né? Então vamos supor que lá em casa eu tenho uma internet que não é das melhores. Dificilmente eu vou conseguir executar os serviços. Então eu preciso de uma internet mais potente. E aí? Como é que fica? Parece que o 75 letra D mais ou menos deu a solução, porque quando ele diz as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, né, compra, manutenção, porque não é só comprar, é a manutenção. Por exemplo, internet. Quem vai pagar essa mensalidade, né? Ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária,
e adequada à prestação de trabalho remoto, porque muita gente às vezes não pensa nisso, mas eu vou ficar lá na minha casa. Em que lugar? Vocês entenderam? Vou prestar serviços onde? Vou prestar serviços na sala, andando? Vou prestar serviços na cama? Não dá, fatalmente eu vou ter algum tipo de lesão, alguma coisa desse tipo. Então, teoricamente, teria que ter uma mesa e uma cadeira onde o empregado pudesse, aqui no caso, prestar os serviços. Uma cadeira que, logicamente, fosse uma cadeira confortável, uma cadeira que, aqui no caso, não fosse me trazer qualquer tipo de problema e tudo mais, tá? Bem como o reembolso das despesas arcadas pelo empregado serão previstos em contrato escrito. Agora, o interessante é que ele não fala aqui, no caso, que é obrigação do empregador. Ele não deixa assim claro, é obrigação do empregador. Ele diz que tem que estar previsto em contrato escrito. Aí depois, o parágrafo único vem e diz o seguinte, olha só. As utilidades mencionadas no caput desse artigo não integram a remuneração do empregado. Aí fez questão de dizer o legislador que esse computador, esse celular, essa internet, a cadeira, o que seja, não vai ter natureza de salário in natura. Não vai ser considerado utilidade. Logo, óbvio, não vai integrar o salário para todos os fins. Tá? Voltou. 75, letra E agora. É o último artigo aí a gente analisar. O empregador deverá instruir os empregados, de maneira expressa e ostensiva, quanto às preocupações a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade, comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Nesse ponto eu acho interessante, né? Nesse ponto eu acho interessante pelo seguinte, eu sinceramente, às vezes, eu não sei, demorou tanto tempo para ser regulamentado, podiam ter falado isso aqui um pouco melhor. O empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva. Óbvio. Quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Caraca, é o que eu penso. Quem conhece mais esse espaço é o empregado. Mas tudo bem, o empregador vai falar, ó, você não vai ficar o tempo inteiro na frente da tela, não sei. Ó, cuidado para você não levantar e não cair no fio. Bom, e o pior, o empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Ele pode assinar. Claro, ele vai assinar. Ele quer um emprego, ele quer prestar serviços. Mas a questão que fica aqui é bem clara, né? Eu não vou ter, nesse caso, eu não vou ter, isso eu posso dizer a você com toda assim, sinceridade, qualquer tipo de fiscalização, né? Que fiscalização que eu vou ter nesse negócio? Que tipo de fiscalização que a gente vai enxergar aqui? Eu consigo enxergar, né? Como é que o empregador vai enxergar ou fazer fiscalização de lá, tá? É uma situação bem complicada. Agora, eu sei que vocês ficam pensando assim, Leandro, mas no final das contas, né? Quem é o teletrabalhador? Gente, o teletrabalhador é um empregado como qualquer outro, tá? Não esqueçam disso. Ele é empregado como qualquer outro. Só que ele é um empregado como qualquer outro, que no final das contas, ele, digamos, né? Ele vai ter aqui uma prestação de serviços que não é dentro das dependências do empregador. Essa prestação de serviços vai ser fora, né? Das dependências do empregador. Geralmente ele vai prestar serviço na sua casa. Aí uma das questões que a gente mais queria assim, que fossem resolvidas, que era a questão do controle de jornada, porque qual era a única questão que se tinha muito antes da regulamentação? E a jornada desse cara que está prestando serviços como o teletrabalho, como é que vai ser? Porque o cara que está prestando um serviço como teletrabalho, ele vai trabalhar até 8 horas e 40 semanais, ou ele vai poder trabalhar mais do que isso, entendeu? Será que ele pode trabalhar mais do que isso? Aí, a redação do 62 da CLT não parece ter sido muito favorável para o empregado. Por que eu estou falando isso? Porque o artigo 62 da CLT, que é aquele que fala de empregados que não são incluídos no regime da jornada, ou seja, empregados que não têm jornada prevista em lei, por exemplo, o externo e o gerente, é o inciso 1 e o inciso 2, né? Muito comum de ser estudado e de cair nos concursos e tudo mais. Externo
e gerente. Externo e gerente. Esses caras não têm controle de jornada. Logo, se não tem controle de jornada, não teriam direito à hora extra e não teriam direito também, aqui no caso, obviamente, ao adicional noturno. E aí, o 62.3, que foi incluído, que é novidade, veio e disse o seguinte, bota lá. Caput do 62, não estão compreendidos no regime deste título, né? Ou seja, não tem controle de jornada, os empregados em regime de teletrabalho. Voltou para mim. Gente, aí eu acho que o Poder Judiciário vai ter que ajudar a gente nisso. Acho que o Poder Judiciário vai ter que mexer muito nisso. E por que eu acho que o Poder Judiciário vai ter que mexer muito nisso? Então quer dizer que quem trabalha em teletrabalho não vai ter regime e ponto final de jornada? Ah, claro, Leandro, ele está em casa, ele vai trabalhar a hora que ele quiser. Mais ou menos. Porque se eu tenho um empregado aqui na minha empresa em que ele faz X, e esse X ele faz numa média de 8 horas, pode ser que para o empregado que fica em casa, eu passe 2X. Aí eu quero ver. Se no trabalho o cara faz X mais ou menos em 8 horas, esse cara vai fazer 2X em quanto tempo? Te garanto que é muito mais de 8 horas. Então aqui a gente enxerga, pelo menos eu enxergo, uma certa injustiça legislativa, quando ela não trouxe, pelo menos em regra, em primeiro momento, essa possibilidade de ter o teletrabalhador aqui um direito a uma fixação de jornada. Eu prefiro até acreditar que amanhã ou depois o Poder Judiciário vai mitigar um pouco isso, vai pensar o seguinte, não, se o cara tiver controle de jornada, ele tem que receber hora extra e tudo mais, né? Não teria como ser diferente, tá? E mais uma menção ao teletrabalho, vamos colocar ali na tela, artigo 611, letra A da CLT, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem. Ó, vão ter prevalência a convenção e o acordo coletivo, tá? Quando dispuserem sobre. Aí vamos lá. Aqui, ó. Cadê ele? Teletrabalho, tá ali. 10, modalidade de registro de jornada de trabalho, mas espera aí, não é esse não. Ele fala especificamente da... Tá aqui. 8. Teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. Ou seja, o que tiver previsto em acordo ou convenção coletiva vai prevalecer sobre o que tiver previsto em lei acerca aí do teletrabalho. Então a gente teve um tempo de espera acerca do teletrabalho, ele chegou a regulamentação, mas a regulamentação não parece ter sido tão atrativa no que concerne aí a ideia do controle da jornada de trabalho, tá? Bom, mas com isso a gente encerra o assunto. Só posso desejar ótimos estudos. Forte abraço. Tchau, tchau.